Então, meus irmãos, vamos passar para o momento da meditação na palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 50. Estamos chegando ao fim, finalmente, dessa série, sobre a história, baseada na história de José. Ao todo, com esse estudo, com esse sermão, são 13 capítulos, que a gente teve passo a passo mostrando aqui as lições dessa história da redenção, a história onde Deus estava provendo grande salvação por meio dessa família. E hoje eu quero ler com vocês esse capítulo número 50. Na verdade, eu quero antecipar um pouco essa leitura, acho que é importante, uma vez que domingo passado nós fomos até o versículo 27 do capítulo 49, Então vamos ler a partir do versículo número 28, a partir do versículo 29, melhor dizendo, e aí a gente pode fazer essa leitura até o final do capítulo. Tá bom? Podemos fazer de forma alternada, eu quero pedir a participação dos irmãos. Amém? Diz assim, a partir do versículo 29 do capítulo 49. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado.
Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Oremos, meus irmãos. Estamos, Senhor, aqui humildemente diante da Tua palavra e sabemos, ó Pai, que a Tua palavra ela traz consolo, conforto, esperança e salvação ao coração, Pai, de todos aqueles que o Senhor abriu o entendimento, para que entendam. Por isso, minha oração, nossa oração, Pai, é que o Senhor abra os ouvidos, ó Pai, para que a Tua igreja escute a Tua palavra, abra os nossos corações, Senhor, e perdoa as nossas ofensas, e nos abençoa, Pai, por meio dessa palavra, nos mostrando essa gloriosa redenção no nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Pergunto a vocês, qual é a melhor maneira da gente terminar uma história? Hollywood nos ensinou. E viveram felizes para sempre. Será que a gente levou isso muito a sério? Tão sério que nos frustramos muito quando uma novela, um livro ou um filme acabam com o quê? Com o personagem principal morrendo no final ou seu par. Poxa, presta não, fulano morre no fim. Aí a gente já descarta ele. Que história trágica, que história triste. Porque afinal de contas, a gente gosta de vida. Tem gente que foge até desses, eu sei que você foge desses filmes de drama, né? Que o final é muito melancólico. E sempre acaba com morte. Eu não gosto, eu gosto de filme feliz, um filme que termine bem, não é? O viveram felizes para sempre, irmãos, é o final de quem não pode oferecer nada além disso. Mas o anseio de quem precisa de felicidade, de um final diferente, acabar guardando e ansiando e desejando algo melhor do que isso. Como então juntar morte e final feliz? Eu pergunto a vocês, será que isso combina? Será que para além de um modelo cinematográfico, onde a saga do herói mostra o herói triunfando no final, e quando o final da história acaba com sepultura, quando o final da história acaba com caixão, esse foi uma das últimas palavras que lemos nesse último capítulo de Gênesis, capítulo 50. Parece que a Bíblia sabe lidar muito bem com isso. Parece não, temos certeza. Na Bíblia, os heróis morrem no final, gente.
Você lembra de Hebreus capítulo 11? Uma lista tremenda de heróis, mas todos eles voltaram para o pó, todos eles foram sepultados. E é nessa lista que nós encontramos os nomes de Judá e os nomes de José. Hoje a gente vai ver a história desses dois homens chegando ao fim. A gente vai ver o espetáculo terminando, como se as luzes estivessem se apagando, a cortina está se fechando, o espetáculo terminando, a história desses heróis está chegando ao fim, e para mim foi assim extraordinário, entender um pouco melhor sobre a história da redenção, baseada na história de Jacó, na história de José. Não sei, certamente não consegui transmitir com a clareza que eu desejava, mas alguma coisa aqui ou ali você conseguiu captar. Gente, o que é que nós vamos ver nessa noite? É que Deus tem uma história linda para o seu povo, e ela não termina aqui. A primeira coisa que eu quero ver com vocês olhando para esse texto é que a vida continua na memória dos que vivem. Veja, nesse capítulo 50 a gente se depara com não somente uma morte, mas duas. A começar de quem? Do velho Jacó. Jacó já está acamado, lá desde o capítulo 49. Ele chama José, capítulo 48, Jacó já adoece, e ele chama os seus netos para transmitir-lhe a bênção, os filhos de José. Ele está doente já há um tempo, ele está já na sua alta velhice, e agora o herói tomba de vez. Mas antes da sua morte, ele dá uma recomendação, lá no versículo 29 do capítulo 49, ele diz assim: depois lhes ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, mas sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. E no versículo 33, que fecha o capítulo 49, diz que ele recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Ele tem um desejo antes de partir. Esse peregrino, antes de partir, ele expressa a sua vontade de voltar para a terra de Canaã, depois de morto, e ser enterrado lá. E vocês vão perceber que aí há uma diferença entre ele e o seu filho José. O fato é que esse herói está descansando agora no seu leito, na sua velhice. Nós vimos a história de sofrimento penosa do velho Jacó, parte dessa história, na verdade, que já começa bem antes, mas nós já vimos assim a formação da sua família, uma família em crise, uma família quebrada, um homem que passou por luto, um homem que passou por tristezas e dificuldades tamanhas, mas agora os anos da sua peregrinação chegam ao fim, mas ele morre em farta velhice, farto, de alegrias também, vendo a promessa de Deus se cumprir em parte na sua vida, porque Deus preserva os seus, vê novamente José voltar aos seus braços, e ele consegue ver até os filhos de José e abençoá-los. Essa é a história de Jacó. De modo que quando ele morre, parece que só falta uma coisa para Jacó fazer. Sabe o que é? Morrer. Só isso. Ele chega no final dos seus dias com uma tranquilidade, com uma serenidade, sem inquietação nenhuma. O semblante, a postura de José, certamente tem uma postura de alguém que sabe que já fez tudo e que Deus já fez tudo por meio dele, e agora ele pode descansar. Isso é interessante para a gente, porque percebemos que Deus tinha a realizar, o que Deus tinha a realizar através dele já tinha sido concluído. Deus chama Jacó, faz uma promessa a Jacó, aquela promessa já feita a Abraão, aquela promessa renovada a Isaac, e agora cumprida em Jacó, de fazer dele o quê? Um grande povo. Então ele está começando, ele começa a ver essa preservação de Deus na vida dele. E através dele, Deus está abençoando quem? Deus está abençoando o Egito, Deus está abençoando a família da aliança. Então, Deus completou essa excelente obra na vida de Israel. Agora ele descansa. Lá no capítulo 28, Jacó está passando por Padã, e lá ele dorme, fugindo lá do seu irmão, numa tribulação medonha. Ele coloca a sua cabeça numa pedra, e ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê o céu aberto, uma escada, onde os anjos de Deus vinham, subiam e desciam, e agora Jacó vê o quê? De fato, o céu aberto, os anjos, vindo, subindo e descendo, e agora ele está descansando de fato.
Que final de história glorioso essa história de Jacó. Tudo que Deus tinha para fazer através dele foi feito finalmente. Israel abençoou o Egito da mesma forma que a igreja abençoa o mundo. Por isso a igreja não morre. Sabia disso? Porque a igreja tem um propósito de abençoar o mundo. E qual é a forma, de que forma a igreja abençoa o mundo? Será que é ação social, Dani? Será que é com ações filantrópicas? Será que é com iniciativas, com envolvimento, engajamento político? De que forma a igreja abençoa o mundo? Principalmente transmitindo a palavra de Deus. É assim que a igreja abençoa o mundo. Foi assim que Jacó abençoou o Egito. A aplicação para a gente é direta, simples. É que muitas vezes tememos o quê? O espetáculo da nossa vida acabar, as luzes se apagarem e a gente ficar pelo meio do caminho. Eu queria que você descansasse o seu coração no fato de que esse Deus soberano, Ele só vai apagar as luzes da sua vida depois de cumprir tudo aquilo que Ele tem de fazer na sua vida, nessa terra. Então você pode descansar o seu coração, os seus dias na presença de Deus. Para além de qualquer temor exacerbado, o medo de morrer, o crente tem a certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus. Os egípcios, eles reconhecem os feitos de Jacó, certamente com muita gratidão pelo filho de Jacó, José, como governador do Egito. Ele não somente preservou, vocês acompanharam a história, ele não somente preservou o povo da aliança, como também o quê? Livrou o Egito de um grande colapso. E colocou um governador, assim, habilidoso, cheio da graça de Deus, para administrar um tempo assim, que foi um tempo de fartura, mas, sobretudo, um tempo de escassez e de dificuldade. De modo que ele passou pelos 14 anos e o Egito, ele se destacou diante das outras nações, excedendo em muito, né? E crescendo, e José conquistou terras para Faraó. Nós chegamos a ver isso aqui. Jacó, ele é tratado com honrarias. No versículo 3 diz que os egípcios choraram 70 dias a morte do patriarca. Ele é tratado com honrarias dignas de um chefe de Estado. Uma vez que, para uma morte de um rei, de um faraó, o Egito dedicava 72 dias de luto, digamos, a gente pode dizer assim, de luta oficial, né? 72 dias. Para o Jacó, foi dedicado quase esse mesmo tempo, 70 dias de pranto, 70 dias de choro. O verso 2 vai dizer que o corpo de Jacó foi preparado e ele foi embalsamado. E assim, os egípcios, eles tinham esse procedimento que durava 40 dias, como o texto vai nos dizer, uma preparação especial para o corpo. Com que propósito? Para o corpo ser preservado. Segundo a crença deles, o corpo devia ser preservado como um repositório para a alma após a morte. Então tinha essa questão mística, religiosa, de paganismo dentro dessa prática. Uma coisa interessante é que haviam 3 tipos de preparação de corpo, e esse embalsamamento assim do corpo de Jacó era o mais detalhado. Ou seja, era algo que era feito no corpo realmente de pessoas da estirpe de Faraó, de um faraó do Egito. Para os israelitas, eles tinham algum paganismo nisso? Porque, afinal de contas, o corpo do patriarca, ele foi embalsamado. Não. Certamente uma forma de respeitar os egípcios, e eu entendo que como uma forma de preservar o próprio corpo de Jacó, que ia enfrentar uma viagem longa de pelo menos 400 quilômetros para retornar lá para Canaã. Lembre-se, esse foi um dos desejos de Jacó, voltar para a terra prometida. Os seus restos mortais, na verdade. Ele recebe essas honrarias. O cortejo fúnebre, ele conta com uma comitiva egípcia. Nos versos 8 e 9 a gente vê isso. Com os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e do Egito, como também toda a casa de José. Então era muita gente nesse cortejo, de modo que dentre esses tinha o quê? Tinha a própria cavalaria do próprio Faraó, cortejando, seguindo e levando o corpo
de Jacó e também protegendo essa caravana durante essa longa peregrinação. Veja, me permite fazer uma digressão aqui. Duas coisas são interessantes nesse relato. O texto indica que a história não está chegando ao fim, mas teria outros capítulos. Por exemplo, a gente percebe que no versículo 5, José, como governador, ele está pedindo autorização a Faraó para voltar, para cumprir o desejo do pai, para voltar para Canaã e sepultar o seu pai. Lembremos que já José, como governador, é curioso o fato dele ir até Faraó para pedir autorização. Isso nos mostra, de alguma forma, que não havia uma liberdade incondicional para um estrangeiro. De certa forma, José ainda tinha meio que uma liberdade, mas não uma liberdade total, e dependia do favor de Faraó. É interessante gravarmos isso, né? Ele dependia de um favor de Faraó, porque não é isso que a história vai nos mostrar novamente quando chegarmos em Êxodo. O desfecho de Gênesis é a abertura e a introdução do livro de Êxodo, onde a gente vai ver uma cena muito parecida, mas com contornos diferentes, na qual o Faraó, mais uma vez, outro Faraó, 4 séculos depois, e depois de ver esse pequeno povo, esse clã que se torna um grande povo, dominando e crescendo na terra do Egito, e ele vai o quê? Por meio de Moisés, que vai ser levantado lá na frente, Moisés vai se apresentar diante do Faraó, em nome de Deus, dizendo assim: deixa o meu povo ir. E Faraó vai o quê? Não vai autorizar. Os egípcios que agora estão pranteando, cortejando o corpo de Jacó, é o mesmo povo que vai perseguir Israel com seus carros e cavaleiros daqui a 400 anos. Como a história muda. Só Deus é imutável. E a igreja precisa, eu falei isso há algum tempo atrás, não tanto tempo, que a igreja ela precisa saber viver em tempos diferentes na nossa cultura, seja com aceitação, seja com perseguição, porque os tempos mudam. A igreja hoje vive um tempo favorável. Tem tanta gente com medo da igreja ser perseguida. Por quê? Por que medo da igreja ser perseguida? Se a igreja sempre foi perseguida. Eu não estou dizendo com isso que os direitos assegurados, né, nossa Constituição não possam ser, não possa haver um engajamento político bíblico, certo? Isso aí a gente precisa de mais tempo para conversar. Depois a gente conversa sobre isso, tá certo? Há um caminho diferente também. O verso 11 vai dizer assim, chegando eles, pois a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. Perceba que há sempre falando do lamento, sempre mostra que é um lamento intenso, um grande pranto feito pela memória, pela vida de Jacó. O verso seguinte vai dizer assim: tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Misraim, que está além do Jordão. É interessante que certo comentarista ele disse o seguinte: comentarista é um especialista na Bíblia, um pastor que ele tece comentários e que a gente consulta via de regra para entendermos melhor o texto. Ele disse assim: é estranho que os restos de Jacó tenham sido levados para o Oriente através da Transjordânia, em vez de uma rota mais direta até Hebrom. Perceba que eles estão fazendo um caminho muito parecido com o que o povo de Israel fez quando saiu do Egito e foi liberto. Você lembra que eles não foram direto para a terra, mas eles passaram ainda um tempo de 40 anos em peregrinação pelo deserto. E é como se, de maneira profética, ou mostrando, né, numa linha de teologia bíblica, a gente pode dizer, mostrando o que é que haveria de acontecer. Mais uma vez o povo iria passar por ali, mas agora liberto de uma vez por todas do cativeiro egípcio. Abel Misraim, aquele lugar de Atade, recebe esse novo nome por causa do pranto do cortejo. E aquilo se torna um memorial perene a Jacó. Mas seu verdadeiro legado não está em
nessa cidade, ou nessa localização aqui chamada Abel Mizraim, né, que teve esse outro nome. A sua verdadeira, o seu legado, ele está no Egito, pelo que seu filho fez lá, mas sobretudo em Canaã. O texto vai nos mostrar, irmãos, que no versículo 13, que o corpo chega até lá, os filhos fazem como ordenado e levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Então, ele vai, né, o seu corpo é depositado lá, embalsamado, ele é sepultado lá na terra de Canaã, vizinho aos seus pais, e os seus devidos cônjuges. Interessante aqui que ele vai e é sepultado junto de Lia, a esposa amada dele, que era Raquel, ela ficou em outro lugar. Nós também vimos aqui em outra ocasião. Ele está lá, como que demonstrando ao povo, esse povo que viveu pela fé, que morreu pela fé e que agora descansa pela fé. Então é isso que nós queremos mostrar. Eu quero ir para um segundo ponto com vocês. Eu quero mostrar que o drama dessa história ela precisa de um desfecho. Veja, dos versículos do 15 ao 21. Há uma história aqui mal resolvida. A questão da traição e do perdão é levantada novamente na história. Em toda a narrativa de José, a gente vê essa questão do perdão, de traição, sendo levantada e sendo tratada. E aqui, mais uma vez, essa questão é levantada na narrativa para nos mostrar que alguma coisa ainda precisava ser acertada. Se, por um lado, Jacó, o velho Jacó, estava pronto para morrer, parece que tinha gente aqui vivendo como se estivessem mortos. Por quê? Porque eles ainda tinham angústia nos seus corações. O que é que está acontecendo aqui? Os irmãos de Jacó ainda nutriam peso em seus corações pelo que tinha ocorrido com o seu irmão José. Essa história fatídica de traição, quando José tinha 17 anos, foi vendido como escravo e teve o contorno da sua história mudada, a rota da sua história completamente mudada, e ele foi parar no Egito. Para José, parece que essa história está resolvida. É uma história morta e enterrada, e não se fala mais nisso. Mas, por outro lado, parece que esse é um fantasma que ainda está atormentando o coração dos seus irmãos. Por trás das cortinas ainda há uma inquietação, ainda há insegurança, e olha que já tinham se passado, sabe quantos anos desse ocorrido? Quase 40 anos. Veja como isso reverbera a questão da traição, a questão da necessidade de perdão, é uma coisa que acompanha, que martiriza tantas e tantas pessoas. Talvez agora eles estão voltando de Canaã para o Egito, de onde eles só vão sair daqui a 400 anos. Talvez o caminho trouxe recordações para eles. Vieram à tona as lembranças daquele episódio dos irmãos. A viagem aumenta esse senso de culpa, talvez passando por algum local específico, dizendo, eita, será que o poço existia? Eu estou devagando aqui, imaginando, né? Será que aquela cisterna existia? E eles passando naquele roteiro, dizendo assim, foi nessa cisterna que nós jogamos José, e ele está aqui com a gente. Talvez o José agora experimentado, voltando para sua terra depois de tantos anos, teve que se encontrar de novo com seu passado e passar pelo mesmo caminho de dor, como muitas vezes nós passamos também. Há caminhos que nós não queríamos passar de novo, mas a graça de Deus nos leva justamente por ali, para que vejamos novamente as marcas, as pedras, os monumentos erguidos pelo nosso sangue,
pelas nossas lágrimas, e a gente tem que se deparar de novo com um passado que parecia morto, enterrado, sepultado, e agora temos que nos deparar novamente com essa realidade. Que momento da história deles. E o que é que eles pensaram agora? A hora da vingança chegou. Painha morreu. A gente está voltando para o Egito. Estamos nas mãos de José. Não é isso que acontece quando nós devemos perdão a alguém. Parece que essa pessoa tem a gente nas mãos. E a qualquer momento ela pode cometer algum mal contra a gente. Nós nos sentimos totalmente vulneráveis. É assim que os irmãos de José se sentem. O texto vai dizer que, vendo os irmãos de José, no versículo 15, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles até começavam a imaginar como é que José vai fazer. Talvez porque nos papéis invertidos, eles iriam fazer isso com José. Acho que ele vai nos perseguir e vai nos retribuir. Não é assim que o mundo pensa. Não há perdão para o mundo, se retribui na mesma moeda. Eles não conhecem ainda esse poder da graça, que é capaz de perdoar esses pecadores vis. O perdão, confesso, é algo tão profundo que muitas vezes a gente não acredita. A gente olha, como pode um pecado tão vil ser perdoado de maneira tão graciosa? Isso martiriza eles de tal forma que eles nem chegam à presença de José. Eles nem chegam perto dele. E o texto vai continuar agora. No verso 16: portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Primeira coisa que a gente vê é que a gente sempre precisa de um mediador para resolver as nossas pendengas, né? Ele não chega, eles não vão ao encontro de José, mas eles mandam alguém para mediar essa situação. Mas não são esses que estão mediando, mas a memória de Jacó. O texto não vai dizer em nenhum momento que Jacó chegou para os irmãos, para os seus filhos, antes de morrer, e disse assim: olha, quando morrer, volte lá em José e reafirme a necessidade que ele tem de perdoar vocês. É uma dívida deles. A obrigação de José é perdoá-los. Veja, não sei se isso foi uma mentira, mas o texto não está dizendo isso. Talvez numa forma de apelar por a memória de Jacó, dizendo assim: é a forma que a gente tem de escapar. Bota a painha na história. Não é como se tivesse alguma falta, dizendo: olha, o painha morreu, mas o desejo dele era que a gente vivesse, era para que a gente tivesse unido, para que a gente andasse bem, né? Esse papo todo. O texto não vai dizer isso em nenhum outro momento. Parece que é uma forma que os irmãos de José encontram para tentar fazer José, constranger José a dar esse perdão. José já tinha perdoado, né, gente? Ele demonstrou várias e várias ocasiões. O próprio fato de ele, na primeira visita dos irmãos, quando eles chegam no Egito, que José reconhece eles de cara, mas os irmãos não reconhecem, não. Dali mesmo ele poderia ter o quê? Dado fim nos irmãos, ou perseguidos. Ele não fez. Ele não fez. Aí o texto vai dizer: te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do teu pai, do Deus do teu pai. Agora o apelo deles é no nome do Deus do pai de Jacó. A conversa começa a mudar agora. E é interessante porque, mesmo que em outros momentos eles tivessem chegado para José, rogando perdão, agora há uma humilhação. Não há mais mediador, não há mais Jacó, não há mais memória. Agora eles estão de frente um ao outro, perdão.
É bom para acordar, né? Se tem algum irmão dormindo. Perdoes a transgressão dos servos do Deus, do teu Pai. Como é importante, meus irmãos, pedirmos perdão com todas as palavras, sem reservas. Perdoe porque eu transgredi. Nós fomos perversos na forma como nós nos portamos. José chora. É o último choro de José, relatado na Escritura. Quantas vezes esse homem chorou, né? E ele chora mais uma vez, enquanto os irmãos estão falando. Os irmãos chegam depois, se ajoelham diante dele. Lembra da história lá do começo do capítulo 37? Que os irmãos José tem um sonho no qual os irmãos, em resumo, os irmãos, o pai e a mãe se ajoelham diante dele. Aqui, os irmãos estão de joelhos, rogando, implorando por perdão. Prostraram-se diante dele, eu estou lendo o versículo 18. E eles dizem: eis-nos aqui por teus servos. Essa é a atitude, de fato, porque essa história precisa de um desfecho. É um drama que precisa ser resolvido. E 3 atitudes José vai ter com essa situação aqui para com seus irmãos. Ele não paga mal com mal. Primeira coisa que ele diz no verso 19 é dizer assim: não tem mais. Tirem todo o medo que vocês estão alimentando há tantos anos, gente. Vocês já estão, desde tudo que aconteceu, vocês estão com esse medo, com esse temor. Não tem mais. Não tenham medo, eu não farei nenhum mal a vocês. E isso vem de encontro à Escritura, que nos mostra que nós não devemos, irmãos, pagar mal por mal. Efésios 4 vai nos dizer isso nos versos 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso. José, ele se nega a pagar mal por mal. Ele se nega a pagar com a mesma moeda. E é por isso que ele não se vinga. Ele vai dizer: acaso eu estou em lugar de Deus? Ele não quer tomar o lugar de Deus. Por quê? Porque é o Senhor que pertence à vingança e é o Senhor que é justo. Quando eu me vingo, eu estou dizendo que a justiça de Deus ela é falível. Eu estou dizendo que a minha justiça é melhor, mais perfeita do que a justiça do próprio Deus. Eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo e o perdão que Cristo ofereceu, quando nós fazemos isso, nos portando uns com os outros aqui, quando a gente não oferece perdão, a gente está dizendo que os nossos critérios são mais elevados do que os critérios de Deus. E que nem o sangue, o sacrifício de Jesus foi suficiente para expiar esse pecado do outro. A segunda coisa, ele sabe que nada foge ao controle de Deus. Isso é um ponto crucial na história de José. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ele não nega a realidade do pecado. Ele não diz assim: não, vamos deixar isso para lá como se nada tivesse acontecido. Não, aconteceu e precisa ser tratado. Ele sabe: vós intentaste o mal contra mim, verso 20, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E ele coloca tudo dentro desse plano divino. Se foi Deus que me trouxe, e até o fato de vocês terem pecado contra mim, de certa forma o Senhor Deus usou isso e converteu isso para o nosso bem. Ele se nega a pagar o mal, mas ele paga o mal com o bem, porque ele sabe que Deus transforma o mal em bem. Mas eu não quero encorajar você a estar pecando contra o seu irmão, contra o seu próximo. Tá certo? Que isso fique claro. Porque se eles não tivessem se arrependido, eles ainda estariam sobre a ira divina. E Judas Iscariotes também serviu ao propósito de Deus. Porém, melhor seria que ele nem tivesse nascido. Não é que eu vou pegar isso e vou dizer: então vou começar a fazer o mal aqui, porque tudo está dentro do propósito de Deus. É claro que vocês não pensaram isso, né? Amém, igreja? Mas o Senhor Deus, que é soberano,
dentro dos nossos tropeços, Ele vai transformando isso. Essa história é uma história que tinha tudo para ser uma história de amargura, um drama que ia acabar com morte e separação, não era? Daqueles filmes que você não gosta muito de assistir. Mas é uma história de redenção, é uma história de perdão, é uma história de restauração, porque Deus ele está aqui conduzindo toda essa história, caminhando, contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tratou por fim os ofensores com graça, porque ele diz assim: não tem mais, pois eu vos sustentarei, o verso 21, a vós outros e a vossos filhos. Não é aquele perdão que eu digo assim: olha, você está perdoado, mas voltem lá para Gozen, fiquem lá, sabe? Esqueça até o caminho aqui para a minha casa, mas fiquem lá. Mas ele diz: não, eu ainda vou graciosamente oferecer sustento para vocês e para os seus filhos. E José vai morrer com 110 anos, ou seja, vamos passar mais de 50 anos aqui, e a promessa dele vai estar de pé. Assim José os consolou e lhes falou ao coração. Pausa. Quem é para consolar quem aqui? A gente está vendo uma história onde o ofendido, ele consola aqueles que o ofenderam. Isso é graça sobre graça. Isso é Cristo sendo mostrado para nós. Aquele que foi ofendido é aquele que fala ao nosso coração e nos consola. Você pecou, mas tem perdão para você. Você pecou, mas tem restauração para você. Você pecou, mas eu te sustento. Isso é evangelho aqui diante dos nossos olhos, irmãos. Onde há perdão, há a encarnação do evangelho, há a graça de Deus sendo pintada em cores multicoloridas. A graça sobre graça aqui. E o que é que a gente faz quando precisamos encarar esse tipo de situação na nossa vida? Quando a gente tem que se deparar com a mesma história do passado, precisamos em Cristo Jesus oferecer esse perdão de todo o coração, sabendo que somos devedores, somos todos pecadores. Esse drama ele precisa de um desfecho. A história de Jacó termina bem, a história de José vai terminar bem, mas há esse hiato aqui, essa lacuna que precisa ser resolvida. Eu me lembro, há muitos anos atrás, houve um problema com dois parentes meus. Eles tiveram um problema, de modo que eles não falavam um com o outro durante muitos anos. E uma das pessoas procurava a outra pedindo perdão, mas a outra pessoa, ainda com o coração muito endurecido, trancou as portas do seu coração para essa pessoa. Ocorreu que, em dado momento, essa pessoa um desses meus parentes estava num ambiente no qual houve um assassinato. No que houve um assassinato naquele lugar, não foi o meu parente que assassinou. As pessoas saíram fugindo daquele lugar e os documentos da pessoa que foi assassinada foi atribuída a esse meu parente. Ele tinha fugido, mas no momento lá de aflição, alguém divulgou o nome da pessoa morta como sendo esse meu parente, e não era. Do outro lado da história, quando essa outra pessoa da minha família soube, ela se desmanchou em lágrimas. E ela dizia: eu devia ter perdoado. Eu devia ter perdoado. O que aconteceu? Depois a história veio à tona e que esse parente estava vivo. E pela providência de Deus, eles se encontraram. E pela providência de Deus, houve perdão. Esse drama que você vive, ele precisa de um desfecho, gente. Você foi perdoado. Não manipule ninguém sem oferecer o perdão.
Porque não foi assim que Deus fez com você. Ouviu bem? Ele te perdoou, te trata graciosamente. Fácil não é. Não foi para José, não foi para nenhum dos que aqui estão, que porventura tenham sido traídos, mas não foi para o nosso Cristo. E Ele nos ofereceu completo e total perdão. Vamos seguindo aqui. Uma terceira coisa que eu quero falar para vocês, para a gente encerrar, é que na história da redenção, o fim será glorioso. Veja, agora fala dessa segunda morte, nesse último capítulo. Primeiro o personagem descansa, e agora o segundo gigante tomba. Um dos meus preferidos, José. José. O menino da túnica colorida. Inexperiente, mas que não merecia ser tratado com tanta crueldade. Que passou tantos perrengues. Comeu o pão que Deus amassou. Porque era Deus que estava por trás do sofrimento de José, o aperfeiçoando. E agora a sua história chega ao fim. Do menino sonhador, mas que na verdade ele sonhou os sonhos de Deus para ele. Esse foi o fato. Tem uma frase de um puritano chamado John Flavel, que eu creio que resume muito bem a história de José. Ele diz assim: as Escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais confortável de morrer. José é alguém que nos ensinou, gente, a maneira mais nobre de sofrer e a melhor maneira de viver. E agora está nos ensinando a forma mais confortável de morrer. Ele preferiu viver não amarrado ao seu passado, não angustiado, mas perdoando. Olhando em tudo, vendo a mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, conduzindo a sua vida, se era na prisão, se era injustiçado, se era num calabouço, se era no palácio, em tudo Deus estava conduzindo a vida de José, e ele nos ensina que a melhor maneira de viver, e a melhor maneira de viver é na presença de Deus. A gente viu um pouco sobre isso na semana passada. Ele nos ensina aqui a maneira mais nobre de sofrer. Todos nós sofremos, mas tem pessoas que sofrem com nobreza. Eu vi uma frase que dizia assim, que o desespero é o sofrimento sem propósito. Por quê? Porque quando nós estamos desesperados, nós perdemos o entendimento do que aquela história está nos mostrando, ou o que Deus está nos ensinando por meio desse sofrimento, por meio dessa dor. José nos ensina essa maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais confortável de morrer. Ele diz no verso 24, no verso 22 vai mostrar o desfecho da sua história. Viveu 110 anos, ele viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Ainda teve tempo de abraçar os meninos. Descansou bem. E no verso 24, ele faz algo parecido com o que fez seu pai. Ele diz assim: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. É a primeira vez que aparece o nome dos três patriarcas aqui juntos, Abraão, Isaque e Jacó. A primeira convicção que ele tem é que a minha história vai chegar ao fim, as luzes vão se apagar, as cortinas vão se fechar, eu morro, mas Deus vai visitar vocês. Ele está dizendo isso para a terceira geração já. Eu estou partindo, mas Deus permanece guiando a história do seu povo. Eu estou indo, mas Deus está com vocês. E diferentemente, o seu corpo, ele não determina que volte para Canaã, mas ele vai ficar enterrado
né? No sarcófago, na verdade vai ficar no sarcófago lá no Egito. Ele permanece lá como memorial e como essa demonstração de fé que um dia ele sairia dali, simbolicamente os seus ossos sairiam dali, mostrando esse Deus da redenção, que iria prover grande, tremenda e copiosa libertação, no qual ele não pediria mais autorização a Faraó para dizer, deixa eu ir sepultar o meu pai, porque o próprio Deus iria abrir o mar e fazer o povo de Israel passar e voltar e ir para a terra que ele prometera. Ele descansa. Mas a sua morte fala. E essa demonstração de fé, ela é extraordinária. Ele fez os filhos de Israel jurar. Isso vai acontecer, e a palavra certamente ocorre 2 vezes aqui. Certamente Deus vai visitar vocês. E vocês vão fazer meus ossos voltarem, saírem daqui. Isso é o que faz um herói na Bíblia. A fé. Isso é o que faz um herói para o autor dos Hebreus. No capítulo 11, verso 22. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Ele fez menção do êxodo. Ele deixa essa mensagem de grande libertação. E os seus ossos, eles vão subir, de fato, para Canaã. No livro seguinte, que é o livro de Êxodo, no capítulo 13, verso 19, diz assim, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui. Daqui, pois, levei convosco os meus ossos. Então, eram os ossos de José sendo transportados, e a memória viva ali do povo ao ver essa história, o maior legado de fé, dizendo assim, Deus nos visitou hoje, José. Ele nos libertou com grande salvação. E essa também, meus irmãos, é a nossa esperança. Essa é a esperança dos nossos pais na fé. E essa também continua sendo uma nossa esperança agora, já cumprida uma vez. O Senhor Jesus veio e Ele nos deu essa grande libertação. O último êxodo foi quando o Filho de Deus, que não passou 400 anos no sarcófago, mas 3 dias numa tumba, e logo ela estava vazia. E na morte do nosso Salvador, a libertação. E por isso os nossos ossos podem descansar em paz. E por isso nós podemos viver por fé no Filho de Deus, sabendo dessa gloriosa herança, porque o final da nossa história será glorioso. Talvez você olhe para a sua história como um recorte, somente, e possa dizer, e você pode dizer hoje, a minha história tem sido de tantos dramas, a minha história tem sido tão dramática que se tornasse um filme ou fosse escrita, ela faria as pessoas chorarem copiosamente. Mas isso primeiro faz parte desse plano glorioso do nosso Salvador. Mas a sua história não tem um recorte. A sua história é completa, porque a sua história foi inserida dentro dessa história da redenção. A história de Jacó chega ao fim, a história de José se encerra, mas a história da redenção continua, porque eis aqui um povo que continua vivendo pela fé. O velho Jacó descansou. O sonhador descansou. Mas o seu sonho é real agora. Tem uma música, eu coloquei para vocês ontem, de um autor chamado Elvio Sodré. Ele é cristão. Não sei se você ouviu,
mas ela tem uma letra espetacular. Ela diz assim: o palco já preparado, começo de uma estreia, e no roteiro da peça, a vida de mais alguém. As expressões mais distintas estão na dramaturgia. A trama se realiza em torno de uma rotina, e quando as luzes se apagam, a vida então se revela. Nem sempre se ouve os aplausos, mas sempre a cortina se fecha. A vida além do teatro, a vida além da novela. Além do último ato, existe vida eterna. As luzes já podem se apagar. As cortinas podem se fechar. O espetáculo pode terminar. Porque o fim, irmãos, é o começo. E por isso a gente pode descansar em paz. Porque Jesus nos garante que além do último ato, há o quê? Vida eterna. A vida de Jesus continua viva na nossa memória. O drama da redenção deste que se entregou por nós pecadores e que agora vive. E esse drama da nossa vida precisa de um desfecho. Você precisa de um perdão. E o perdão que você precisa hoje, meu irmão, meu amigo, é do perdão que vem do alto. É do autor da nossa história. Enquanto esse perdão não ocorre, esse quebrantamento do seu coração, eu oro a Deus para que a sua história não chegue ao fim, mas que você se encontre com aquele que redime todas as histórias, de todos os enredos. O fim da nossa história vai ser glorioso. Tudo está só começando. Seremos felizes para sempre. Por quê? Porque viveremos para sempre em Cristo. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa história que nos traz tanto ânimo, tanto vigor e tanta fé, que tinha tudo para ter um final tão trágico. Mas esse era o teu povo, a tua família. Somos o teu povo, a tua gente está aqui, Senhor, nessa noite. Senhor amado, e nós só temos uma palavra, Senhor, nessa noite, é de agradecimento. Agradecimento por aquele que, passando pela morte, o Senhor não deixou o seu corpo entregue à sepultura, mas o reergueu dentre os mortos, e hoje vivo está. E por causa dele, nós sabemos que um dia o sarcófago de José se abrirá, que um dia o caixão de Jacó se abrirá, que um dia, Senhor, todos os que descansaram em Ti se levantarão e desfrutarão dessa consumação gloriosa. As cortinas se abrirão, as luzes vão se acender, o espetáculo vai recomeçar e nunca mais terá fim, porque somos felizes com Jesus e seremos felizes para sempre com o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém.